Olá, tudo bom? Você sabia que o movimento humano está entrando em extinção? Tá acabando o movimento humano? Triste, né? E eu vou te contar por quê. Essa semana todinha eu vou gravar uma série de vídeos explicando o porquê que o movimento humano está entrando em extinção, está sumindo. E tem tudo a ver com essa cadeira aqui que eu tô sentado. Super confortável, super ergonômica. Poderia ficar aqui horas e horas. É uma cadeira de amamentação, lógico. Mas as cadeiras que são feitas para o trabalho, para trabalhar, também tem essa característica. Te deixar confortável, que tem ergonomia, para você ficar o máximo de tempo possível sentado na cadeira, trabalhando e produzindo. Essa é a função da cadeira, te deixar confortável. Só que isso leva à extinção do movimento humano. E eu vou te contar como e por que essa semana todinha, tá bom? Então, se você ficou interessado aí, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Jefferson Diniz, sou proprietário e treinador do Estúdio Pro Wellness. Está há 9 anos no Brooklyn, gerenciando o bem-estar das pessoas, dos nossos clientes. A gente usa para gerenciar o bem-estar pilates, personal, treinamento funcional, programa de funcional para idoso, programa de emagrecimento, bike e assim por diante. Então, se você estiver interessado em conhecer um pouco mais sobre os nossos serviços ou como gerenciar aí a sua vida, o seu bem-estar, a gente está cadastrando todo mundo numa lista VIP para oferecer as ofertas especiais que a gente está preparando aí para Black Friday, tá bom? Então, entra no link lá da bio do Instagram e você vai achar o link para entrar na nossa lista VIP, beleza? E agora vamos falar diretamente sobre o porquê o movimento humano está entrando em extinção. Eu vou explicar durante a semana inteirinha, cada dia um pouquinho, para não ficar cansativo para você, o porquê o movimento humano está entrando em extinção. E o porquê disso, o resumo de todo esse porquê, é a doença da cadeira. Exatamente. A gente está ficando muito tempo na cadeira, muito tempo sentado, ou no carro, ou em casa, ou na cadeira, ou no sofá, enfim. A gente fazendo uma conta rápida, a gente percebe que a gente passa mais tempo sentado do que dormindo, né? Tirando a época de pandemia, normalmente você demoraria umas 2 horas para ir e voltar do trabalho, no trânsito, no carro, né? No transporte público e assim por diante. Mais 8, 10 horas de trabalho, que aí já são 10, 12 horas de períodos sentados. Quem dorme mais que 8, 10, 12 horas? Difícil, né? Então a gente passa mais tempo sentado do que dormindo. E isso causa vários problemas. E é sobre isso que eu resolvi contar e compartilhar com vocês aqui essa semana, beleza? Bom, vamos lá, chega de enrolar. Agora vamos falar sobre o porquê. Por que o movimento humano está entrando em extinção? E já te falei que tem tudo a ver com a cadeira, com ficar sentado. Existe uma doença que já é uma pandemia, que é o sedentarismo, que vem da doença da cadeira, que é a doença de ficar sentado. Se a gente fizer uma conta rápida, não é difícil de ninguém entender e enxergar isso, que a gente fica muito mais tempo sentado do que dormindo. Então, imagina fora da pandemia, né, quando você tinha trânsito, você ia e voltava para o trabalho, você gastava em média 2 horas por dia para ir e voltar do trabalho, ou com o seu carro, ou transporte público e assim por diante. Fora as 8, 10 horas de trabalho que você fazia, então já são 10, 12 horas sentados. Quem dorme mais do que 10, 12 horas? Então a gente passava mais tempo sentado do que dormindo. E isso é triste e gera várias consequências, várias doenças. Por isso o nome da doença da cadeira, tá bom? E para falar sobre a extinção do movimento humano, a gente precisa ir um pouquinho lá atrás, na época que a gente era caçador-coletor ainda por cima. Nessa época a gente usava o corpo como instrumento, né? Não tinha geladeira, não tinha armário, não tinha supermercado, não tinha iFood, não tinha nada. Só tinha a natureza e o nosso corpo para a gente caçar, plantar, colher, se proteger, se reproduzir, né? Então o corpo humano era muito utilizado. Existem aí estudos que falam que a gente andava em média por dia 10 quilômetros. Tem gente que nem de carro anda isso mais porque mora tão perto do trabalho, mas mesmo assim ainda vai de carro e assim por diante, né? Então a gente usava realmente o corpo para o que ele foi feito, que é para se mexer, uma ferramenta, né? Na verdade, é a melhor máquina já produzida no mundo, que não é produzida em escala, em série, né? Cada um tem uma íris, cada uma tem uma digital, então você é um ser único, isso é sensacional, uma máquina perfeita e única, não tem comparação, né? Então, nessa época de caçador-coletor, a gente gastava muita energia e comia pouca energia, comia pouco. E aí, por isso, as pessoas, naquela época, né, a gente vê aí documentários de tribos ainda que vivem parecidos com isso, as pessoas são magras, né? A gente não vê pessoas obesas. Ou seja, acúmulo de energia por acúmulo de comida por falta de atividade física, tá bom? Não é nem exercício físico, é atividade física, é botar o corpo para fazer aquilo que ele foi programado para fazer.
Então, essa é a primeira viagem que a gente faz aí bem longe lá na época do caçador-coletor. Aí vamos trazer um pouco mais para o presente. Vamos voltar lá para a década de 70 e de 80, né? Que os trabalhos, a maioria dos trabalhos que existiam no mundo eram trabalhos braçais, né? Era a fábrica, né? Todos os trabalhos eram em pé, ou era braçal, exigia do corpo humano para fazer certos trabalhos. Então ainda a demanda de gasto energético do corpo ainda era alta, era grande. E nessa época, se você pegar as fotos de crianças, né, era difícil você ver pessoas obesas ou crianças obesas. Tanto que nessa época, minha avó, minha mãe, falava que a gente tinha saúde quando a gente estava meio gordinho, né? Porque tinha excesso de energia ali, excesso de alimento, tinha fartura, né? Como muita gente fala. Então, essa época dos anos 70 e 80 ainda estava balanceado, vamos dizer assim, o equilíbrio aí entre ingestão e gasto. E para acabar essa série de revival, né, dos anos 70, 80, 90 até os dias de hoje, a gente começa a perceber nos anos 80 e 90, 2000, o aumento da produção de fast food, da oferta de fast food, né, de bolachas, de doces, de salgadinhos, e as empresas cada vez mais disputando o mercado. E para disputar e para ganhar o mercado, elas melhoravam o sabor e melhoram o sabor com açúcar, com sal e assim por diante, que só prejudica a gente. E cada vez mais a modernidade chegando perto da gente, né? Então, antigamente, para abrir um portão, você precisava descer do carro, empurrar o portão, depois subir no carro, descer do carro, puxar o portão para fechar o portão. Para trocar o canal de TV, você precisava levantar do sofá e ir até a TV e voltar, aumentar e diminuir o volume da TV, atender o telefone, você precisava levantar e se deslocar até um ponto, né? E conversar com uma pessoa também, né? Não tinha as facilidades que a gente tinha hoje, ou seja, tinha uma demanda de atividade física para o corpo. E com o chegar da tecnologia cada vez mais, a gente percebe que o corpo foi aumentando e os aparelhos que ajudam muito a gente da tecnologia foram diminuindo cada vez mais, né? Então a televisão era gigantesca, tinha aquele tubo, né, pesada, e ela está cada vez mais fina, da grossura de um dedo, mas as pessoas crescendo cada vez mais. O computador é a mesma coisa, né? Eram grandes e agora cada vez menores. Os telefones, né, grandes e agora cada vez menores na palma da nossa mão. Então a gente começa a perceber essas mudanças nas pessoas e na tecnologia, e a tecnologia é excelente, só que gera também consequências na nossa vida, né? E um filme que eu convido você a assistir e a perceber e reparar é o filme Wall-E, que é o futuro que, se a gente não se cuidar, vai acontecer. Que é a hora que eles vão lá para a Lua, né? Não lembro exatamente qual o lugar lá no espaço que eles estão, que as pessoas já têm uma tela virtual na frente, todo mundo tomando milkshake, refrigerante, as pernas, os pés já diminuíram, os braços também, eles andam nas cadeiras para frente, para trás, para um lado do outro, eles só se deslocam com cadeiras, né? Então é essa a explicação, a primeira explicação da extinção do movimento humano, né? E aí tem umas comprovações que a gente tem aí no dia a dia já, que são fáceis de entender, que é o dente do siso, que era usado para mastigar coisas duras, e hoje a gente não precisa mais. E aí as pessoas foram tirando, arrancando ele, e tem gente que já nasce sem. Os pelos, a mesma coisa, né? Era usado para aquecer, para proteger o corpo. Hoje a gente tem as roupas, então as pessoas vão tirando os pelos e os pelos vão nascendo ou vão sumindo cada vez mais. E outra coisa também, que aí eu convido você a experimentar aí, fazer com as suas crianças e com você, é ver se o seu palmar longo, que é esse tendão que aparece assim na hora que você fecha a mão, como se fosse se pendurar em algum lugar, é o palmar longo, ele é o responsável pela braquiação, por se pendurar. Então, a gente, na nossa época ainda, né, anos 70, 80, 90, se pendurava em algum lugar, em árvore, no trepa-trepa, em brinquedos, e hoje a gente vê cada vez menos as crianças se pendurarem em alguma coisa, né, às vezes por medo dos pais ou por falta de oportunidade mesmo, e esse tendão aqui, esse palmar longo, ele já sumiu, tem pessoas que já não tem mais, tá bom? Então faz uma pesquisa aí por aí na sua casa, aí onde você tá, que tem pessoas talvez que já não tenham mais o palmar longo por falta de braquiação, por falta de se pendurar, beleza? Então esse é o primeiro resumo aí sobre a extinção do movimento humano, e aí amanhã a gente conversa mais, beleza? Se você quiser saber mais do Estúdio Pro Wellness, entra lá na lista VIP, link da bio lá no Instagram, tá bom? Abraço, tchau, tchau!